Daqui a pouco nós vamos ver Aulus explicando o porquê deste fenômeno. Mas olha que descrição bonita André Luiz nos deu aqui, mostrando o trabalho deste nosso irmão encarnado. Então ele, envolvido por Clementino, ele conseguia captar o pensamento e as palavras emitidas por ele. Raul Silva transformava conforme o seu vocabulário, o Espírito falava, transmitia aquele pensamento e ele mergulhava conforme o seu entendimento. E é interessante que nós vemos André Luiz dizendo, por exemplo, que todo o busto, os braços, as mãos, eles estavam iriçados. Era um fenômeno doce de excitação, era um agradável calafrio, e tudo aquilo vertia numa onda de luz quando ele proferia as palavras. E aqui nós vemos a importância da união do grupo mediúnico. Se não há esta união, se não há esta ligação de corações, nós percebemos que dificulta um pouco a vida dos espíritos. Por isso da importância de nós vermos que a mediunidade, ela não é uma brincadeira. Ser médium não é simplesmente dar passividade. Ser médium não é simplesmente ver os espíritos, dialogar com os espíritos. Precisa desta seriedade. E esta seriedade, nós vamos ver mais adiante, meu pai já falou isso no vídeo passado. Eles eram pessoas comuns, Raul Silva e todos os outros 9 integrantes. Não eram Chico Xavier, não eram Dr. Bezerra de Menezes, não eram Eurípides Barçanufo, não. Eram pessoas como a gente, com conta para pagar, trabalhando 8, 9 horas por dia, pessoas que tinham filhos, família, uma que era viúva. Então, não eram pessoas assim, ela é fácil ser médium, ela não tem problema. Ele está bem de vida, então ele já tem o seu ganho garantido. Não, eram pessoas com dramas como nós, mas que procuravam, pelo esforço e pela dedicação, unir-se num ideal, que é o convite a cada um de nós. Nós vemos também, para quem gosta de estudar um pouco mais, os nossos irmãos que compõem os grupos Alta de Souza, eles têm uma atividade chamada corrente magnética, que mais ou menos se assimila dessa maneira. Os médiuns acabam entrando em concentração e eles recebem aqueles espíritos, mas não de forma de incorporação direta. É uma incorporação rápida, onde é um choque anímico, né? Ajudando aqueles espíritos, né? Eu já tive a oportunidade de assistir algumas atividades quando eu estive em Goiânia, mesmo em Portugal, quando nós estivemos no navio, que eu e a Soraya fomos convidados, já que nós éramos do Congresso e éramos orador do Congresso, e nós vimos esse trabalho, vi também em Goiânia. Então é um trabalho que é muito interessante, não é? Mas onde a gente percebe que não é um trabalho comum. Então quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre as correntes magnéticas, é só procurar no Alta de Souza, que vocês vão ver todas essas explicações.